Boa noite, tudo bem? Deus nos abençoe, nos ilumine. Vamos pedir a Jesus para nos estar iluminando aí nesse estudo. Hoje nós estamos no nosso estudo de quinta-feira, estudo de Evangelho. Vamos ver se a gente consegue salvar a live de hoje, né? Tá tendo algum problema aí com as lives. E as duas últimas, infelizmente, a gente não conseguiu salvar, né? Mas a gente vai tentar salvar essa também, né? Então a gente vai pedir a compreensão aí dos amigos aí, né? Se a gente não conseguir salvar de novo, a gente está tentando aí outras formas de fazer o estudo, né? Está pensando no Facebook, está pensando aí no próprio YouTube, né? Mas a gente está vendo ainda quais são as formas mais simples, né? Porque o Instagram ele tem uma facilidade que você faz com o telefone mesmo, né? Então às vezes fica mais fácil de mexer. Mas vamos lá, né, para o nosso estudo. O objetivo do nosso estudo hoje, né, como a gente sempre faz às quintas-feiras, é o estudo do Evangelho. E hoje nós vamos estudar, né, sobre o perdão, né, um tema que é bastante interessante, né, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do Evangelho. Boa noite aos amigos que vão chegando aí, né, os queridos companheiros aí que, né, nos dão aí a honra da sua atenção aí por uma hora, né? Eu sei como o tempo hoje é algo caro, é algo importante, né? Então eu queria agradecer de coração aí a todos os amigos aí, né, que usam um pouco de caridade aí conosco aí, nos ajudando aí, né, na divulgação aí da doutrina espírita, do Evangelho, né, trazendo aí um pouco daquilo que a espiritualidade divide com a gente. Então, nosso tema da noite é falar sobre o perdão, né? Mais especificamente sobre a passagem do Evangelho, no qual Jesus recomenda que a gente perdoe 70 vezes 7. E essa passagem ela é muito interessante, ela está no Evangelho de Mateus, e ela vem de uma conversa do Cristo, né? Uma conversa de Jesus com o apóstolo Pedro, né? Quando Pedro pergunta ao mestre, né? Mestre, quantas vezes hei de perdoar o meu irmão que falhar comigo? Até 7 vezes? Né? Por que o Pedro usa o termo 7 vezes? Porque 7 é até a perfeição, né? Ou seja, o 7 é o número da perfeição, né? E Jesus fala assim, não somente 7, mas 70 vezes 7. Né? Então algumas pessoas até fazem conta disso, né? Transformam em 490, né? Que é 70 vezes 7. E, né, na verdade, a questão do perdão ele vai existir até nós atingirmos o nível de não precisar mais perdoar. O perdão ele é um instrumento evolutivo, né, principalmente para o nosso nível de evolução. O perdão realmente não é algo divino, ele é algo bem humano, né, porque ele se adapta à nossa construção de realidade. Os grandes espíritos eles não têm necessidade de perdoar porque o perdão está diretamente ligado com a ofensa. Então só perdoa ou só é convidado ao perdão aquele que ainda é capaz de se ofender. Então aquele que se ofende, ele vai ter, né, a possibilidade de perdoar ou não. Os grandes espíritos, pelo contrário, como eles nunca se ofendem com nada, porque eles já desenvolveram, né, o seu nível espiritual a tanto, eles não têm necessidade do perdão. Quando a gente fala que o perdão é de Deus, né, a gente tem que lembrar que, na verdade, o perdão é humano mesmo. O perdão é algo que está ao nosso alcance, é possível perdoar. Para a gente poder entender isso, né, muitas vezes a gente fala dos grandes espíritos, vamos lembrar que Jesus, no Evangelho, muitas vezes ele falou de perdão, mas ele pessoalmente, né, nunca exercitou esse perdão. Por quê? Porque Jesus nunca teve necessidade de nos perdoar. Todas as vezes que Jesus lida com o perdão no Evangelho, ele está lidando com nos ensinar a perdoar, a compreender, né, a lidar com o diferente, mas ele mesmo, Cristo, né, de maneira alguma precisou nos perdoar. Vamos lembrar lá do momento final da vida de Jesus, da encarnação dele, né, quando na cruz, ele em prece, né, ele se dirige ao Pai e fala, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E quando ele fala isso é interessante, que naquele momento Jesus não diz assim, eu vos perdoo porque vocês não sabem o que fazem. Ele diz, Pai, né, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E vamos lembrar que na concepção crística, né, o Pai, né, ou seja, a voz da divindade, a voz de Deus, né, a presença divina, ela está conectada à consciência de cada ser. Então, quando Jesus se refere ao Pai que está no céu, ele está se referindo à percepção que cada um de nós, através da consciência, tem do divino, tem de Deus. Então, quando Jesus, né, se dirige ao Pai, Jesus está trabalhando a consciência daqueles seres. Jesus está explicando para eles, né, o porquê que eles devem se perdoar por terem matado ele.
Então, quando Jesus ele lança aquele apelo, ele está lançando um apelo à própria consciência daquelas pessoas, que nós sabemos aí vão caminhar milênios e milênios ainda culpadas da morte de Jesus. A grande questão do perdão é trabalhar a culpa. Então, o perdão ele é um mecanismo de se eliminar a culpa, de se eliminar a vingança, que nós, no nosso nível evolutivo, mais uma vez a gente lembra isso, nós já podemos exercitar. Então, os grandes espíritos, eles nunca perdoam porque eles nunca se ofendem. Então, a nossa busca evolutiva vai ser, em determinado momento, realmente a gente não vai ter mais que perdoar ninguém. Quando nós adquirimos a compreensão divina, quando nós adquirimos ali o despertar da nossa consciência espiritual, da nossa consciência crística, nós não vamos ter uma necessidade de perdoar. Por quê? Porque nós vamos ter dentro de nós a compreensão plena de que aquelas pessoas que convivem conosco são seres humanos ainda frágeis e falhos. Então, quem conhece não se surpreende. Quem não se surpreende não tem necessidade do perdão. Normalmente, o que acontece? A ofensa ela nasce de uma surpresa. Alguém me ofendeu porque eu esperava que ele agisse comigo de determinada forma e ele agiu de outra. Alguém que eu confiava traiu a minha confiança. Então, os grandes espíritos eles sabem que as pessoas podem ser confiáveis até determinado momento, até determinada situação. Em situações de pressão, mesmo aqueles que mais se amam, muitas vezes podem se trair. Então, tem a passagem do Evangelho sobre perdão, que é o caso do Pedro. Quando Pedro nega o Cristo 3 vezes, e quando Jesus ressuscitado aparece para Pedro e fala para ele assim: Pedro, tu me amas? Então Jesus 3 vezes pergunta para o Pedro se o Pedro ama, para 3 vezes reforçar ele que aquela negação ali foi fruto da fragilidade humana que ele tinha. E esse foi o maior aprendizado do Pedro: aprender que o ser humano é frágil e não malvado. Lá no livro Boa Nova, Jesus fala com Pedro que o ser humano é mais frágil do que perverso. É uma frase que é muito interessante da gente introjetar, como Jesus nos via, como pessoas frágeis. Mas vamos voltar lá no texto. Então Jesus, com Pedro pergunta para ele se ele deve perdoar, até quantas vezes. E a resposta do Cristo é uma resposta simbólica, porque ele diz 70 vezes 7, ou seja, ele tá transformando aquele número num número infinito, 70 vezes 7. Ou seja, até você atingir a perfeição e não precisar mais perdoar. Na verdade, é isso que quer dizer essa resposta. Tá? E o que acontece? Quando ele fala disso, tem uma interpretação que eu gosto muito do Chico, que ele fala assim: 490 vezes o mesmo erro, todos os dias. Então, assim, é uma brincadeira, é um jogo de palavras ali do Chico, mas, na verdade, a ideia por trás disso está certa. O que Jesus nos recomenda é perdoar sempre. E para a gente perdoar, nós temos que construir determinada elaboração dentro da gente. Primeiro, nós temos que entender. Só perdoa quem entende. Então, você tem que ter empatia e você tem que ter compreensão. O perdão, ele nasce da empatia, que é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, e da nossa compreensão da fragilidade humana. Quando que a gente aprende isso? A gente pega o exemplo do Pedro. O Pedro ele vai aprender isso quando ele vai desenvolver a empatia, quando ele se vê negando Jesus, mesmo amando o Cristo. Ele amava Jesus, ele era um discípulo, ele é apaixonado pela figura do mestre, mas o medo que ele teve no momento de morrer foi maior. E aquela visão de fragilidade que ele teve abriu os olhos do Pedro para a fragilidade de todas as pessoas que estavam à volta dele. Ou seja, ele passou a ser menos exigente com a perfeição alheia, porque ele se percebeu imperfeito também. No momento que ele se viu falho diante do afeto, diante do medo, ele começou a perceber que as outras pessoas que falhavam com ele, e que falhavam em todos os aspectos, muitas vezes eram pessoas que queriam acertar, tanto quanto ele. E ali o Pedro desenvolveu empatia. A morte de Jesus, aquele momento ali da vida de Jesus, para o Pedro foi dos mais impactantes. Primeiro porque chegou a empatia, e essa empatia permitiu que o Pedro aprendesse a fazer conexão. Nós só vamos perdoar pessoas com as quais nós estamos realmente conectados. Nós só vamos conseguir perdoar pessoas com as quais nós decidimos estabelecer ligação de entendimento.
E não depende do outro, depende da gente. Né? Mesmo que a pessoa nos fira muito, né? Nós vamos aprender a lidar com isso. Outro exemplo para a gente poder trabalhar essa ideia do perdão é, né, um que o Kardec traz lá no Livro dos Espíritos, que eu acho fantástico. Né? Na verdade, a espiritualidade traz para o Kardec, né? Que ela fala assim, olha, se você está na rua e um homem, né, te empurra, né, te dá um empurrão, você vira para trás e já vai reclamar com ele. Mas se você percebe que ele é cego, né, aquele atenuante, aquela situação da cegueira, faz com que você engula o que você ia dizer, que você fala assim, o cara não enxerga, né? Não deu. Né? Ou seja, a compreensão te ensinou a perdoar. Você compreendeu a condição dele de cego, você o perdoa. Se ele não enxerga, né, você o perdoa porque ele não tem condição de te enxergar. Né? Então quem vacilou ali foi você, que devia estar mais atento. Mas se ele enxerga? Se ele enxerga, você chama ele a responsabilidade. Fala, meu amigo, o que aconteceu? Né? O exemplo lá no Livro dos Espíritos é bem esse, que os amigos espirituais dão para o Kardec. A questão, né, é que nós temos que aprender a olhar para o outro. É muito difícil hoje em dia. Boa noite, meu amigo. Bem-vindo aí os companheiros que vão chegando, as companheiras, né? Bem-vindos aí os amigos. Nós estamos falando do perdão, né? Daquela passagem do Evangelho, onde Jesus convida o Pedro a perdoar 70 vezes 7, né? Nós estamos falando aí que o perdão é para o nosso nível evolutivo, não é para o nível de Jesus, não. Jesus não precisa, né? Perdoar. Então, para a gente aprender a perdoar, primeiro nós temos que ter empatia, segundo, nós temos que ter entendimento. Então, como é que eu desenvolvo empatia? Me colocando no lugar do outro. Existem duas maneiras de se colocar no lugar do outro. Né? A mais fácil, que é eu parar e pensar e tentar entender. Né? Nossa, como é que seria? E a mais difícil, que é através da dor. O Pedro, ele escolheu o caminho da dor. Então, ele se colocou no lugar do outro através de um movimento doloroso. Ele entendeu, né, que não é tão fácil ser perfeito igual ele achava, porque ele cobrava isso de todo mundo, né, até esse momento. Quando ele se viu numa situação em que ele mesmo erra. Aí aquilo ali, aquele momento de dor, serviu para que ele amadurecesse espiritualmente. A dor ali se transformou em responsabilidade. Tem até uma mensagem hoje do nosso amigo Liel que ele fala sobre isso. Né? Ele fala para a gente sobre a questão da culpa e a questão da responsabilidade. Né? E ele fala com a gente que os espíritos inferiores se prendem à culpa. Né? Seja a culpa deles, né? A minha culpa, o que eu fiz errado, seja a culpa dos outros. Ele é culpado porque eu tenho um problema. Então a característica da gente de espírito inferior é se prender em culpa. Minha culpa ou culpa do outro. Né? Então isso é uma característica de espíritos ainda atrasados, que ainda não têm empatia, que não sabem compreender os processos da vida. Já os espíritos iluminados, os espíritos superiores, eles não trabalham culpa. Eles trabalham o quê? Responsabilidade. Então, um espírito iluminado, ele consegue olhar para o seu passado espiritual, olhar lá para 10 encarnações e falar assim, naquela época eu fui um ladrão, naquela época eu fui um criminoso, eu fui um desequilibrado. Mas por que eu fui um desequilibrado? Porque naquela época eu não sabia. Né? Eu era ignorante. Eu era apenas um simples espírito inferior. O que eu podia saber naquela época? Né? Então ele se responsabiliza pelo que ele fez, mas ele não se amarra ao sofrimento do erro. Então o perdão, a função do perdão é nos livrar do sofrimento, enquanto que a função da culpa é nos amarrar ao sofrimento. Então existe a culpa, não é só aquela que eu sinto, é aquela que eu cobro dos outros também. Toda culpa se traduz em sofrimento espiritual. Por isso Jesus recomenda o perdão. Ele recomenda o perdão porque o perdão limpa os canais da nossa caminhada evolutiva. O perdão ele renova as nossas potencialidades para a gente poder melhorar, se transformar, se aprimorar. Né? Então, Jesus ele explica que o perdão ele vai nascer, né? Tem que bater nessa tecla várias vezes, porque a gente fala assim, perdoar é difícil. Não, perdoar não é difícil. Difícil é a gente se abrir para entender o outro. Difícil é a gente sair do nosso mundo de percepção da realidade, às vezes só dos nossos olhos, e tentar enxergar o mundo com os olhos alheios. Né? Tem um autor aí famoso aí que eu gosto muito de uma frase que ele fala, que eu acho que é até espiritual, né? que ele recebeu aí do mais alto, que ele fala assim, olha, ninguém é vilão na própria história. Ou seja, aos olhos da pessoa, por mais desequilibrada que ela seja, ela não é o vilão. E quando você entende isso, você vai começar a perceber por que os espíritos de luz, né, eles não se preocupam em perdoar. Porque só se perdoa aquele que está no mesmo nível.
E os espíritos inferiores, aos olhos da espiritualidade maior, são considerados doentes. O desequilíbrio, o vício, o ódio, a arrogância, a vaidade, todas essas construções que fazem parte da nossa existência, porque vaidade faz parte, o egoísmo faz parte, aos olhos da espiritualidade superior, são patológicos. São sinais de patologias do espírito, ou seja, são sinais de que a gente, que está vivendo essas situações, demanda tratamento e não reprimenda. Tratamento e não abandono, e não ódio, e não vingança. Como diria lá o Mahatma Gandhi, olho por olho todos ficaram cegos. É uma frase a se pensar. Parece que só uma frase bonita, mas tem uma profundidade espiritual por trás disso. Porque enquanto um não perdoa, o ciclo da obsessão continua girando. Todo processo obsessivo nós vamos ver que tem uma culpa envolvida. Tem um culpado e aquele que culpa. Tem um responsável pelo erro e tem aquele que cobra a responsabilidade. Aí já muda. Quando o espírito se responsabiliza, ele sai da onda de vibração da culpa. Sempre existem 3 versões da história: a minha, a sua, a verdadeira. Com certeza, até uma quarta, que está no plano espiritual. Porque o que é verdade? A verdade é muito questão de ponto de vista. Somente entrando nos olhos dos outros que você vai ter uma visão maior da realidade. Os nossos olhos não são sempre perfeitos. Tem um texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo que eu acho muito legal, que o amigo espiritual fala para o Kardec isso, fala assim: o avarento, ele acha que ele é prudente, ele fala assim: não, eu não sou avarento, eu sou um cara prudente, Então a pessoa que é explosiva, o agressivo, ele acha que ele tem amor próprio, então não leve desaforo para casa, eu tenho amor próprio. Não é amor próprio não, meu filho, você é agressivo mesmo, você é violento, O vaidoso é a mesma coisa, ele acha que ele tem autoestima. Nossa, eu tenho autoestima, eu gosto de mim mesmo. Na verdade não, meu filho, é vaidade mesmo. Então, assim, são valores. Mas a autoculpa não serve de lição, uma vez que é necessário o resgate. O resgate só é necessário o resgate, quando nós estamos presos na sintonia da culpa. A autoculpa não ensina ninguém. Não ensina. A autoculpa paralisa o nosso espírito. Culpa é um mecanismo da nossa evolução para poder nos ensinar que dói no outro, que dói na gente, e vice-versa. Ela tem uma função muito, muito, muito básica, de dar um alerta. O problema é que a gente fica preso na culpa anos a fio. Então os grandes espíritos, eles não sentem culpa, porque eles entendem os processos. Então quando eu trabalho a culpa, o que vai acontecer? Eu vou gerar processo obsessivo. Toda obsessão está vinculada à culpa. Por que o cara faz um vício? Porque ele se sente culpado com alguma coisa e no vício é a modo dele fugir da culpa. Por que o espírito me obsedia e eu aceito a obsessão? Porque alguma coisa me diz que eu sou culpado. Alguma coisa me diz que eu devo. A relação de débito e cobrança, ela nasce da culpa. Então eu tenho um débito, eu tenho que pagar. Então se eu tenho que pagar alguém, no universo, diz que eu tenho que pagar para ele. Aí estabeleceu-se o processo obsessivo. Por isso que Jesus ensina pra gente o caminho sobremodo excelente. Qual que é o caminho sobremodo excelente? O caminho do amor. Porque o amor, ele não exige reparação. O amor perdoa porque ele entende. O amor não necessita de resgate. A justiça pede resgate e reparação. O amor pede amor. Mas só que pra gente viver dentro da lei do amor, nós temos que aplicar a lei do amor para os outros. Aí que trava o nosso processo. Jesus nos explica que a gente deve fazer com o próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco mesmo. Então a brincadeira que o Lucas sempre fazia comigo desde criança, que ele falava das nossas preces. Que a nossa prece é toda a nossa expressão de pensamento espiritual. Que quando a gente erra, a gente fala assim com a espiritualidade, com Deus: Deus, você sabe que eu errei, que sou fraco, sou muito frágil, sou muito pequeno, não me dei conta, coitadinho de mim, me perdoa. E aí, beleza. Só que ao mesmo tempo, quando alguém erra comigo, o que acontece? Eu peço castigo divino imediato. Cadê Deus que não pune? Se Deus existisse, não acontecia. Ou seja, eu tenho 2 pesos para a mesma medida.
Então a minha balança está desequilibrada, porque eu quero misericórdia e amor porque eu faço de errado, porque eu sou frágil, eu erro muito, mas o meu irmão que erra, ele não merece isso não, ele merece que um relâmpago caia na cabeça dele, que Deus puna ele de preferência ontem. Então esse desajuste é que faz com que a gente não possa vivenciar a lei do amor. Porque a lei do amor, para ela valer para mim, eu tenho que aplicar ela para o próximo. Esse que é o toque de Midas, o segredo, a pedra filosofal do conhecimento espiritual. Aquilo que eu desejo para mim, ou seja, se eu desejo só amor para mim, perdão, eu tenho que estender amor e perdão para todo mundo. Não tem como eu querer que Deus me perdoe se eu exijo justiça divina para o meu inimigo, ou para o meu desafeto, ou para qualquer que seja. Né? A culpa, né, voltando aqui o companheiro que até hoje me culpo pelos meus erros. Não se culpe, meu amigo. Hoje você é uma pessoa diferente. Você vai cometer os mesmos erros? Talvez sim. Mas hoje você quer acertar. E a grande questão do mundo regenerado, que é que o mundo regenerado é o mundo daqueles que desejam o bem. Que mesmo errando, querem acertar. E isso é o nosso maior consolo. Tira esse peso das suas costas. Os nossos erros são fruto da nossa fragilidade espiritual. Nós temos que aprender com eles, né? Mas não carregá-los como uma cruz pesada e nos punir por causa daquilo. Sacrifício, não quero. Lembra de Jesus? Misericórdia quero, não sacrifício. As palavras do Cristo. E essa misericórdia é para a gente mesmo. Porque se eu não amo a mim mesmo, como é que eu vou amar o próximo e a Deus? Então eu não estou cumprindo as leis. Né? E a lei de Deus está escrita onde? Na nossa consciência. Então, muitas vezes, para a gente poder se perdoar, nós temos que fazer o exercício da humildade. E esse exercício da humildade, né, é a gente entender que a gente é capaz de falhar. Falar assim, nossa, eu piso na jaca aqui e vou continuar pisando, porque eu sou um espírito ainda muito jovem. Eu não tenho que ser perfeito, não, porque eu não dou conta ainda. O Emmanuel disse que o mal não merece comentário, mas isso não pode gerar indiferença ou uma timidez do bem, não. Sabe por quê? Quando o Emmanuel fala que o mal não merece comentário, é o comentário que nós gostamos de fazer, de ficar repetindo o que acontece. Já viu? Morreu fulano. Já viu? Olha só, vai dar tudo errado, vai acabar. O que isso tem de produtivo? O mal, ele se desfaz com a ação do bem. Então, quando o Emmanuel fala que o mal não merece comentário, o que ele está dizendo para a gente? Nós temos que fazer o bem, porque quando a gente faz o bem, o mal desaparece. A questão do vício e da virtude, ela está na questão... Desculpa, gente. A questão do vício e da virtude, segundo a coisa que o Lucas sempre fala, está em aproveitamento do tempo. Vício e virtude não são discussões filosóficas. Vício e virtude na nossa vida não são para discussão filosófica. Vício e virtude estão ligados diretamente a gerenciamento do nosso tempo. O tempo que se ocupa no bem não sobra para se ocupar no mal. O tempo que eu estou fazendo caridade, que eu estou estudando evangelho, que eu estou escutando alguém que precisa, que eu estou sendo gentil com alguém, que eu estou perdendo o meu tempo escutando as mazelas, as dores do outro, que eu estou consolando, que eu estou conversando, que eu estou lendo, que eu estou estudando, eu não estou usando para realizar o meu vício. Isso é uma lei da natureza. Nós ainda não temos controle do tempo para poder fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Algumas pessoas fazem, mas fazem coisas úteis. Então, a questão do vício, do não comentar o mal, é não dar tempo para o mal. Porque às vezes nós ficamos girando em torno do mal. Aquela conversa que eu ligo para meu irmão, falo assim, como é que você está? Ele fala, tô doente. Mas eu estou muito pior. Como é que você está? Eu estou aqui, tive um problema. Mas eu estou 3 vezes pior. Esse é o comentário do mal, que não é necessário. Nossa, um bem precisa de ação. O mal, ele age por osmose. O bem age por ação. Por exemplo, por transformação. Então, nesse sentido que o Emmanuel fala com a gente. Ele fala que o mal não merece comentário no momento que nós não nos devemos ocupar do mal. Porque quando nós nos ocupamos do bem, o espaço está sendo preenchido. Então, quando nós preenchemos o espaço com o bem, não sobra espaço para o mal. Nós damos muita bola para o mal. O mal é coisa de espírito inferior. O mal é coisa de espírito do nosso nível evolutivo para baixo. E antes de vir do reino animal. No reino animal não tem mal também não. Então é uma coisa minha. O mal, ele existe na nossa caminhada evolutiva num período muito curtinho. Que é depois que a gente sai do reino animal e quando a gente chega aqui no reino humano, onde nós estamos aqui. De onde nós estamos para cima, o mal já some. Do reino animal para baixo já não existe. Então vocês vão imaginar, o mal é uma coisa muito, muito minúscula aí, na história espiritual de um ser que é eterno, igual a gente. Já parou para pensar nisso? E nós damos muita atenção para o mal.
né? Porque o mal nos incomoda. Que bom que nos incomoda, mas só que o mal, nós valorizamos demais o mal. E essa valorização só gera o quê? Sofrimento, dor, culpa, né? Que é diferente da responsabilidade espiritual. O espírito sabe, eu fiz isso ano passado, ó, pisei na bola ali. O que eu vou fazer para isso? Preocupa não. Na próxima encarnação eu vou trabalhar naquela área e vou resolver esse problema. Passou, outra situação a ser trabalhada. Nós não, tem que chorar, meu Deus, que eu fiz, que eu errei, que eu sou uma porcaria de ser, papapá, baixo padrão mental. Os espíritos obsessores vêm em cima, trabalham minha culpa, eu fico escravo das trevas, não faço nada, eu nem melhoro, nem modifico, nem resolvo aquele problema, nem trabalho, porque eu estou ali escravizado ao pensamento contínuo do meu erro. Porque falar do mal é revivê-lo. Todas as vezes que eu falo do mal, ou falo de alguma situação negativa, eu estou revivendo aquilo. Estou gastando tempo, estou botando energia naquilo de novo, né? Estamos sempre em progresso, né? Mesmo que viemos a errar, somos diferentes de algum tempo atrás. Com certeza. Né? Nós estamos hoje nós somos seres muito melhores. Né? Nossa senhora, nós somos beleza total hoje. Comparado com a última encarnação, nós estamos... Né? O bom, gente, que a coisa só vai pra frente. Eu posso dar um passinho, mas que eu dei um passinho, eu dei. Né? Então hoje nós somos espíritos muito melhores. Né? Essa live vai ficar no GTV, eu vou tentar. Né? A de ontem eu tentei, a de anteontem também, Diogo. O que acontece? Eu coloco lá para salvar, né? Ela fica lá salvando. A de ontem, para você ter ideia, ficou até hoje de madrugada, até que foi lá uma opção falar assim, não é possível salvar e perdeu. Né? Então assim, não é culpa minha não, tá? É culpa aí do sistema aí, né? Parece que outras pessoas estão tendo dificuldade também de salvar. Então eu vou até tentar encerrar uns 5 minutos antes para ver se é questão de tempo mesmo, tá? Mas vamos voltar. Estamos sempre em progresso, né? Isso aí nós já falamos, é errar, né? Mesmo que venhamos a errar, nós somos diferentes, com certeza. Começar a perdoar as nossas faltas não é fácil, é necessário. Sim, a questão do perdão, ela depende do alto amor da gente, né? O amor, ele cobre a multidão do pecado. Eu tenho que aceitar o amor para mim. Né? Normalmente quem tem dificuldade de perdoar, pessoas perfeccionistas, pessoas que não aceitam errar, né? E não aceitar errar é um sinal de vaidade, né? A gente, quando a gente não quer errar, eu falo isso porque às vezes eu tenho isso, né? É um sinal de que nós não estamos entendendo os mecanismos da lei divina, porque eu estou achando que eu sou demais, então eu não posso errar, né? Se eu errar, não me perdoo, porque eu tinha que ser perfeito, né? O meu padrão é ser perfeito, né? Então assim, o que acontece? Nós temos que descobrir que nós somos suscetíveis ao erro, né? Suscetível ao erro quer dizer que eu vou relaxar e deixar tudo acontecer? Não, quer dizer que eu vou estar atento. Mas quando eu errar, eu vou pedir desculpa, levantar e seguir em frente, né? E isso é fundamental para mim aprender a perdoar o meu irmão que erra comigo. Porque normalmente se eu sou inflexível com as minhas falhas, eu também não perdoo dos outros, não. Porque a medida que eu uso para julgar a mim mesmo é a medida que eu uso para julgar o meu irmão. Se eu sou um cara que não admite erro da minha parte nenhum, eu não admito que ninguém erre também. Se eu sou um cara que não gosta de chegar atrasado, eu desespero com quem atrasa. Se eu sou uma pessoa que não gosta de ficar devendo, né, muitas vezes, né, eu vou cobrar as dívidas dos outros. Então assim, eu tenho que aprender a ser mais maleável comigo mesmo para poder ser maleável com o outro e vice-versa. Né? Então quando eu sou muito implacável com a falha alheia, cuidado, porque eu estou sendo implacável com as minhas falhas também. Né? Eu lembro da história do companheiro espiritual, às vezes a gente estava numa reunião, há muitos anos atrás, né? E a gente estava fazendo um trabalho com a espiritualidade, participando de um trabalho, e tá mais de 100 pessoas nesse trabalho aqui em Belo Horizonte, e aí um espírito se manifestou, e ele tinha sido presidente da casa espírita, e ele contou pra gente a história dele. Olha só, ele era muito rígido, né, com regra, né, com essa coisa toda, regra. E aí o que aconteceu? Quando ele desencarnou, né, a espiritualidade superior tentou levar ele para uma esfera iluminada e ele não quis ir. Por quê? Porque ele tinha um drama de consciência. Olha o drama de consciência do companheiro. Né? Ele, num determinado dia, né, aí na vida dele, ele tinha ido na feira, ele roubou uma laranja na feira. Ele pegou uma laranja, enfiou no bolso e cascou fora. Né? Quando ele chegou no plano espiritual, ele era tão perfeccionista e tão dono da verdade que os espíritos trevosos jogaram isso na cara dele. E isso, né, fez com que ele se envergonhasse tanto que ele baixou o padrão dele, porque ele não perdoava ninguém, então ele não se perdoa. Olha só, né, para dar laranja. O que aconteceu? Os espíritos trevosos levaram ele para uma região do plano astral,
né? Que na mente dele era um laranjão infinito, e botaram ele para colher laranja 20 anos. Ele ficou 20 anos colhendo laranja e levou um chicotado de espírito das trevas, sendo chamado de ladrão. Por causa da laranja que ele roubou. Por quê? Porque na consciência dele, ele não admitia que ninguém errasse, então ele não admitia os próprios erros. Como ele não perdoava ninguém, ele não se perdoava. Como ele não se perdoava, ele baixou o padrão vibratório dele e entrou na onda dos espíritos obsessores. O espírito obsessor jogava na cara dele que ele era ladrão, que era exatamente o que ele acreditava, o que ele queria acreditar, né? Então o que acontecia com esse companheiro? Né? Ele ficava preso a si mesmo, né? Ele ficava preso às suas reminiscências. Quem entrou aqui foi o meu filho, foi o Luke, ele viu o gatinho aqui, tá bom, gente? Né? Então, assim, por que não sabia se perdoar? E por que ele não sabia se perdoar? Porque ele exigia a perfeição de todo mundo. E ele fez caridade, ele fazia o bem. Eu lembro que ele manifestou na reunião mediúnica. Ele tinha conta de quantas cestas básicas ele tinha dado. Ele estava revoltadíssimo. Ele tinha dado, acho que mais de 70 mil cestas básicas durante a encarnação dele. Ele tinha contado tudo. E aí ele estava lá porque o Dr. Bezerra não foi salvar ele, porque ele tinha dado ele conversar com o Dr. Bezerra na reunião. E ele falava, ele acontecia, ele apresentou uma casa espírita famosa aqui em BH. Aqui. Aí ele ficou 20 anos no astral inferior, levando chicotada por causa de uma laranja. Não é por causa da laranja, né, gente? É porque ele baixou o padrão mental dele por perfeccionismo. Eu não erro e não aceito que ninguém erre. Aí os espíritos jogaram na cara dele um erro, os espíritos inferior, pegaram ele, levaram ele para as trevas. Né? Olha a ilusão do companheiro. E aí, né, esse companheiro manifestou, nervoso, porque a espiritualidade não tirou ele de lá, e o Dr. Bezerra manifestou, não, meu filho, nós chamamos. Todas as vezes que a gente ia lá tentar tirar você daquele lugar lá, você mesmo dizia que você não merecia, porque você era ladrão. Ele não quis ir. Porque ele achava que ele tinha que ser perfeito. Ele se iludiu tanto durante a vida dele com um ideal de perfeição inalcançável, né, que ele foi preso do espírito trevoso. Por quê? Por causa da vaidade. Né? Fez o bem para um monte de gente, ajudou um monte de gente, mas era incapaz de compreender a fragilidade humana e dessa forma era incapaz de compreender a própria fragilidade. Né? Então nós temos que baixar muito a nossa bola, né? Parar de nos culpar, né? E aprender a nos responsabilizar. Se ele fosse um espírito responsável, ele fala, nossa, roubei mesmo, né? Eu vou lá pedir desculpa lá pro cara da laranja, resolveu o problema. Né? Então, muitas vezes, a arrogância nos atrapalha de crescer espiritualmente. E aí o que a gente faz? A gente fica exigindo dos outros. Por isso que Jesus, lá 2000 anos atrás, Jesus é muito esperto, né? Inteligente, né? O Cristo, né? Construiu o planeta Terra, né? Sabe tudo de tudo, né? Ciência, biologia, matemática, astronomia, química. Jesus é o verdadeiro polímata, né? Pra quem não sabe, polímata é o cara que é gênio em várias áreas, tipo Leonardo da Vinci, né? Demócrito, Pitágoras, quer ver quem mais? Arquimedes, né? O cara que é gênio em 50 coisas diferentes, né? Que o Leonardo da Vinci era isso, né? Ele era matemático, arquiteto, pintor, músico, escultor, engenheiro, anatomista, sei lá o que mais, diabo 4 lá, e ele era gênio em tudo, né? Então Jesus também era. Então Jesus sabia muito bem o que Jesus explicou para a gente. A medida com que nós julgamos o nosso próximo é a medida com que vocês se julgam. Ou seja, se você exige demais dos outros, vocês vão se lascar por causa disso. Vocês ficam cobrando demais dos seus irmãos que são frágeis e necessitados. Quando você perceber, você vai estar cobrando você do mesmo jeito. Você não aceita que ninguém erre com você, você não aceita seus próprios erros. Você não aceita que ninguém falhe, você não aceita suas próprias falhas. Você quer que Deus jogue um relâmpago na cabeça de quem erra imediatamente, você está puxando relâmpago para a sua cabeça, porque você age com você mesmo o que você quer com o outro. Né? Não adianta eu falar de perdão se eu não estendo esse perdão ao meu próximo. Não adianta eu falar de compreensão se eu não tento compreender as limitações daqueles que estão conosco. Né? Porque eu só vou entender as minhas limitações, não vou entender as limitações das outras pessoas. Né? É uma coisa, como eu falei, é a fórmula mágica, é o segredo, né? Tem o segredo, o poder da mente, né? O segredo Jesus contou pra gente há 2000 anos, né? Ele encarnou pra ensinar isso pra gente, falou que se jogar pro seu irmão vai voltar pra você, meu filho. Se você compreender, respeitar e perdoar seu irmão, sua vida vai ser um mar de rosa, porque você vai respeitar, compreender e lidar muito bem com seus próprios defeitos. Mas se você for um cara cobrador, agressivo, chato, né? Enjoado com as falhas dos outros, você vai ser a mesma coisa com você. Você mesmo não vai se suportar, porque você vai vivenciar aquilo que você espera para os outros. Tirar a trava dos próprios olhos, exatamente, minha amiga. Né? Nós, né, estamos nessa situação, nós temos que aprender. Né? Mas saber que o amor é bom, né? O amor nos convence
pelo exemplo, pelas luminosas vibrações, né? Então Cristo vai trabalhar isso com a gente de uma maneira bem amorosa, bem gentil, né? Jesus nos ensina a amar, nos prometendo, né, o amor que cobre a multidão dos pecados, que transforma consciências, que eleva corações, que renova o nosso ser, que transforma, né? Então nós estamos nesse movimento aí de aprendizado, nós estamos caminhando, né? E todas as vezes que a gente errar, vamos usar isso para aprender a lidar com os erros dos outros. Porque uma hora a gente vai parar de perdoar. Porque a gente não vai mais precisar de perdão, porque a gente vai entender. Né? Então os grandes espíritos, eles nos entendem, porque eles nos amam. Como eles nos amam, eles nos conhecem. E como eles nos conhecem, eles suportam as nossas fragilidades. É o que Jesus faz com a gente. Jesus não precisa perdoar ninguém. Né? Como diz o amigo espiritual, quando ele veio para a Terra, ele sabia muito bem o que estava esperando ele. Sabia o que a gente tinha, né? Jesus tinha para dar uma coisa pra gente, que era amor, entendimento e luz. Nós tínhamos uma coisa para dar para Jesus, que é a paulada. Ele veio sabendo, falou: o que eles têm para dar é isso aqui, eu vou receber, ué. Né? Nós vamos trocar, eu vou deixar o que eu tenho com eles, eles vão me dar o que eles têm. O que eles têm é transitório, o que eu vou dar para eles é eterno. Né? Então Jesus deixou a lei de amor, o evangelho, os exemplos de vida, né? A presença maravilhosa dele, que até hoje está entre a gente, nas vibrações, né? E nós demos para ele pancada. Pancada durou 3 dias lá, no máximo, lá, o desencarne durou algumas horas, né? De uma noite para outro dia, né? Nós demos lá 16 horas de pancada em Jesus lá, né? Que foi quando eles prenderam ele lá no Monte das Oliveiras, até a crucificação, até ele desencarnar. Depois acabou, né? Então o que nós temos para Jesus é um pouquinho. Ele fala assim: não, a troca boa, vocês me dão 16 horas de pancada aí, eu te dou aí o evangelho, né? E ele recebeu o que a gente tinha para dar, né? E depois ele largou também, foi embora, porque o que a gente tinha pra dar nem durava, graças a Deus, né? Mas o que ele deu pra gente é eterno. Então nós estamos recebendo em vibrações, em sensações. E por isso que o perdão, ele não é algo que é tão difícil assim. É difícil a gente se abrir para compreender o nosso próximo. É isso que é a dificuldade. Só deixa eu olhar o horário aqui, gente, pra gente não se perder aqui. Hoje eu vou terminar um pouquinho mais cedo, exatamente para tentar salvar, tá? Então, como diferenciar perdão e passividade? Às vezes tem a impressão que perdoar pode ser tipo a ignorância. Ó, Jesus, ele falava, oferece outra face. O que oferece outra face? Paga o mal com o bem. Ou seja, para você responder ao mal, você não precisa ser violento, mas também você não precisa ser bobo. Né? É a parábola da serpente lá, ó, a história da serpente, lá nos livros do André Luiz. Né? O André Luiz conta, o Emmanuel conta essa história, né? Eu gosto dela pra caramba também, já contei ela um monte de vezes, eu sou repetitivo mesmo, né? Mas porque os Espíritos de Luz falam que é bom, nós temos que repetir mesmo, é melhor repetir o Emmanuel que falar bobagem, né? Então assim, o Emmanuel conta pra gente que havia certa feita um sábio, né? um homem santo, que viajava por todo o Oriente, e numa determinada aldeia, né? Ele foi visitar uma determinada aldeia, e no meio do caminho para chegar nessa aldeia, ele encontrou uma serpente. E a serpente, né, com aquela, né, na hora que ela viu o homem, ela se preparou para picar, para dar o bote. E aí o homem santo olhou para ela com aquele amor que só um ser iluminado possui e falou assim: minha irmã, não ataques mais um homem. Por que você faz isso? Não piques mais ninguém. Não seja agressiva, violenta. E aquela vibração foi tão amorosa que a serpente se comoveu com a energia do santo. E nunca mais atacou ninguém. O santo seguiu seu caminho, né? E passaram-se algum tempo. Boa noite, tudo bom, santo? E aí o que acontece? Conta que depois disso a serpente parou de atacar as pessoas, e as pessoas em um determinado momento perceberam que a serpente não atacava mais ninguém. E aí começaram a jogar pedra nela, começaram a bater nela, começaram a escorraçar ela de todos os lugares, aquela coisa toda, né? E começaram a se aproveitar dessa condição da serpente não atacar ninguém. Passaram-se alguns anos, o santo voltou por aquelas regiões e lembrou da cidade, lembrou da serpente, que tinha ficado amiga dele, e se dirigiu até onde era o covil da serpente. Quando ele chegou lá, ele viu a serpente no estado deplorável, toda machucada, cheia de ferida, toda descascada, toda alquebrada, parecia mais uma minhoca do que uma serpente, de tão macilenta que ela estava. E ele olhou e falou assim: minha irmã, o que aconteceu com você? E aí a serpente, meio chorosa, olhou para ele e falou assim: tentei seguir as tuas palavras, homem santo. Quis ser boa, não piquei, não mordi ninguém, tentei ser um ser melhor, assim como você me pediu. E aí o homem santo olhou para ela e falou assim: não, minha irmã, você entendeu mal o meu pedido. O que eu te disse foi: não ataque, não pique ninguém. Entretanto,
quando te ameaçarem, você deve sibilar, mostrar os seus dentes, balançar a sua cauda, né? Para afastar aqueles que querem te agredir. Né? Eu não disse para você não se defender, eu disse apenas para você não atacar. Né? Então, assim, qual que é a postura do bem? O bem se preserva, mas o bem mostra que veio. Né? No nosso lar não entra qualquer tipo de entidade. Nas colunas espirituais eles têm defesa. Né? Eles não vão machucar ninguém, mas eles vão assustar. Lembra que a gente estava falando no estudo de ontem sobre os animais? Né? Então lá tem um companheiro lá, o Orzil, né? Que vive lá perto da colônia lá, né? Da casa transitória. Ele tem um monte de cachorros, os mastins, né? Que é aqueles cachorrões ingleses. Né? E quando chegam os espíritos trevosos lá, ele bota os mastins para latir. Late aí, cachorrada. Os cachorros tudo latem. Né? No plano astral. Os espíritos acham que o cachorro vai morder, mas o cachorro não vai morder ninguém. Né? Mas na cabeça deles vai morder, ou seja, ele se defendeu. Mas para ele se defender, ele não precisou agredir. Ele não bateu ninguém, ele não brigou, ele não desceu o sarrafo em ninguém. Aí que está o limite. Né? Então, o perdão é a compreensão da fragilidade. E a compreensão da fragilidade também nos leva a ser o quê? Prudentes. Lembra de Jesus? O que Jesus fez? Eles tentaram matar Jesus desde o dia que ele nasceu. Né? O rei Herodes começou a querer matar ele. Então, a vida inteira quiseram matar Jesus. Alguém botou a mão em Jesus antes da hora dele? Jesus era o bem encarnado. Jesus era a luz das luzes. Era um amor materializado entre nós, como diz o Leal. Né? Mas, enquanto Jesus falou, ninguém bota a mão em mim, ninguém botou a mão nele, não. Mas ele precisou ser violento para isso? Não. A postura de Jesus é uma postura amorosa, mas Jesus, de maneira alguma, ia permitir que alguém matasse ele. Pelo menos antes da hora. Né? Tanto é que ele foi para Jerusalém sabendo que ele ia morrer lá. Né? E tanto é que ele fala com o João Evangelista, que ele fala assim, hoje é a hora das trevas. O que ele fala isso? Quando ele sai lá da ceia, do cenáculo. Ou seja, agora é a hora das trevas. Agora eles vão fazer comigo o que eles quiserem, que eu vou deixar. Olha que interessante. Jesus deixou. Né? Jesus meio que desligou a aura dele, vamos dizer assim, para o pessoal poder pegar ele. Porque enquanto Jesus não achou que era necessário, ninguém botou a mão em Jesus, não. Tá? Então, a pretexto de fazer de ser bondoso, a gente não precisa ser idiota. Né? Eu não vou sair daqui a pretexto de fazer o bem, vou lá desafiar um bandido, um criminoso, uma pessoa desequilibrada mentalmente. Não vou. Porque aí eu vou estar vou estar suicidando. Né? Então, assim, os cristãos antigos viviam esse dilema aí. Porque eles eram pacíficos, mas não eram passivos. Eles faziam aquilo que Jesus ensinava, eles tinham dentro de si aquele ideal, né? Eles não reagiam a nada que era negativo, mas eles continuavam fazendo. Né? Então, assim, o cara batia no Paulo, espancava ele. No outro dia ele voltava para pregar na sinagoga lá, todo quebrado. Né? O Lucas dava lá uma remendada lá assim, ó, de leve, voltava lá, vamos falar de Jesus. E quando ele não dava conta, ele mandava os outros ainda. Falava, não, você vai lá hoje e falou cedo. Né? Era assim que funcionava, mas ele não levantava para bater em ninguém, ele apanhava quieto. Tá? Mas, por exemplo, né, vamos ver aqui um outro exemplo. Quando o Paulo foi preso, né, e eles foram flagelar o Paulo. Né? Para quem não sabe, flagelar é bater com flagelo, que é um negócio que eles usam para bater em Jesus. Tá? Que é um negócio que arranca até pedaço da pessoa, de tão violento que é. Né? Quando eles foram açoitar o Paulo, ele deixou, porque batia com um chicote. Quando eles foram flagelar ia matar ele. Ele falou, não, peraí, vocês vão bater, eu sou cidadão romano. Né? Ele falou assim, ó... Você pode bater, você pode fazer isso aí com um cidadão romano? Então vai fazer lá meus documentos aqui. Aí ele usou, né? Ele e o Silas, que era um cidadão romano, né? Na hora que o pessoal queria matar eles, ele não deixava, não. Aqui, ó, a carteirada aqui, eu sou romano, meu filho, aqui, ó, matar, não. Né? Eles apanharam muito em nome de Jesus. Mas se eles morressem, eles iam estar perdendo o trabalho. Né? Então eles não podiam desencarnar, eles estavam preservando a própria vida. Mas eles não usavam dessa condição de serem cidadão romano para mandar prender, para mandar bater nos outros que estavam batendo neles. Eles podiam. Né? Juridicamente o romano podia fazer o que ele quisesse. E o Paulo era cidadão romano em uma condição especial de nascença. Então ele tinha direitos acima da média lá das pessoas. Por isso que ele viajava o mundo inteiro conhecido, porque ele era cidadão romano. Ele podia dar carteirada onde ele quisesse, e ele não usava desse pré-requisito senão para a sobrevivência dele. Quando o cara falava, vou te matar, aí não, aí ele era cidadão romano. Aí ele tirava o documento e falava, pega aí que eu sou cidadão romano, vocês vão fazer isso comigo? Né? Então são essas questões aí. Né? Existe um meio termo aí. Né? Mas a gente não precisa brigar. O mal é que briga com o mal. O bem trabalha por resgate do mal. Convivência com as pessoas que nunca perdoam os outros pelo seu erro é muito difícil. E geralmente elas querem ser perdoadas pelos erros dela. Quem não perdoa não consegue perdão porque nunca se perdoa. A raiz do perdão está na nossa própria intimidade. Se eu sou incapaz de perdoar outro, eu sou incapaz de aceitar perdão para mim. Esse que é o grande tchan da coisa. Se eu sou incapaz
né, de estender a minha mão para o meu próximo, eu nunca vou aceitar que alguém estenda a mão para mim, porque isso é orgulho. Então, para mim poder aceitar ajuda, eu tenho que ajudar, né? Para mim poder fazer a caridade real, eu tenho que aprender a aceitar a caridade. A frase que o Lucas sempre fala comigo, né? É caridade, aceitar caridade, meu filho. Né? De vez em quando o pessoal quer me ajudar, eu preciso de algum tipo de ajuda, e preciso de várias, muitas vezes, né? E às vezes eu fico meio assim, não, mas né, não posso pedir. Eu falo, meu filho, é caridade, aceitar caridade. Então tem hora que nós temos que trocar de papel. Oi, Carla, tudo bem? Né? Carla, colega da minha esposa de trabalho lá, né? De altas histórias que a Giné me conta aqui, ó, na escola, né? Então, bem-vindo aí. Bem-vindo a todos, aliás. Né? Então, assim, gente, essa questão do perdão é muito interessante. Tem conversa pra gente falar, né? Nós estamos falando do perdão, viu, cara? Só que o nosso tempo aqui já está diminuto, né? Como eu falei, eu vou terminar um pouco antes hoje. Terminar 10 minutos mais cedo. Nós vamos ter mais 5 minutos aqui para poder ver se salva o vídeo, que os 2 últimos vídeos não salvaram. Eu fiquei muito danado da vida, né? Então tem que perdoar também, que o equipamento eletrônico não tem culpa, né? Nada é por acaso também. Às vezes falei bobagem demais no estudo, aí não salvou, né? Mas quem só não volta, preocupa não. Todos são bem-vindos. Mas é isso, meus amigos. Alguém quer falar alguma coisa sobre a passagem do Evangelho? Nós temos aí cerca de 5 minutinhos aí pra gente terminar o estudo, né? A gente vai tentar salvar ele, né? Se Deus quiser, né, Léo? E a gente está lembrando os companheiros aí, né, que nós estamos passando um momento muito sério, né? Queria lembrar todos a gente fazer prece pelo pessoal do Sul que está enfrentando lá a questão lá do furacão, aquela coisa toda lá, né? Os nossos irmãos aí que estão precisando, né? Que estão aí passando por dificuldades, às vezes nem tanto materiais, mas espirituais também. Né? Tem muita gente aí precisando conversar, tem muita gente precisando se abrir, precisando receber um abraço, né? Precisando receber um tempinho de escuta. Né? Então vamos trabalhar para Jesus aí, meus amigos. Se cada um de nós puder conversar com alguém, consolar alguém, ajudar um pouquinho que seja, nós vamos estar fazendo o trabalho de Jesus. Né? Nem sempre a gente precisa de dinheiro para fazer o bem. Né? Dinheiro ajuda, com certeza. Né? Mas o melhor trabalho do bem que a gente pode fazer é o nosso tempo. Né? Vamos dar atenção para as pessoas, principalmente quem convive com a gente, os mais idosos. Né? Tá tendo umas tragédias no Sul, né? Eu li no jornal hoje lá, né? E parece que morreu gente, não sei se é chuva, eu tô meio por fora. Mas assim, vamos fazer prece, né? E pedir pelos companheiros que estão necessitados. Eu sei muito bem o que é isso. Muitos dos nossos assistidos aqui em Contagem aqui, né, sofreram há pouco tempo, né? Com a questão aí das chuvas aí que derrubou casa de tanta gente na rua aí até hoje. Né? Tanta gente aí, depois veio a questão da pandemia, aquela coisa toda, né? Então assim, e o poder público é tão às vezes lento com isso, né? Porque ajudaram uns, aí por causa da pandemia parou de ajudar aqueles, né? E as pessoas continuam necessitadas, tem muita gente precisando de comer, de beber, né? Tem muita gente pedindo as coisas, né? Igual a gente estava conversando com o pessoal outro dia. Nós estamos com quase 80 pessoas assistidas, nós tínhamos, pra vocês terem ideia, nós tínhamos 34 assistidos com cesta básica na nossa casa espírita lá. Hoje já está com mais de 70. E se abrir, cabe mais. Nós não temos condição nenhuma de dar. Né? Então eu até brinco com o pessoal que se a gente não pagar para fazer conta de quanto a gente gasta em cesta básica, a gente não faz. Né? Então a gente vai pedindo, vai aparecendo, leva um saco de arroz, leva 2 cestas. Né? E isso eu sei que está geral. Né? Então o que mantém aí é a nossa ajuda. Ao invés, esse momento que nós estamos vivendo não é um momento de julgar, é um momento de agir. O mal fala demais, o bem estende a mão. Então uma coisa que eu gosto muito da Madre Teresa de Calcutá, que ela falava assim, que né, a Madre Teresa de Calcutá, né, Maria de Magdala, né, era de Jesus, né, sabe tudo de Jesus, né, quer saber o que Jesus pensa de alguma coisa, ver a opinião da Madre Teresa, né. Por mais que o pessoal tenta denegrir ela, aquilo ali é pedir luz, gente, aquilo ali veio da terra para trabalhar para Jesus, né. Eu bato palma para ela, não, quando eu crescer eu quero ser o dedinho mindinho dela, né. Então assim, ela falava uma coisa muito interessante, que até o outro da ponta de pescar, nós temos que botar a comida na boca dele, sim. Né? Então assim, a gente tem que fazer em todos os aspectos que a gente puder. Alguns vão ensinar a pescar, outros vão dar comida à gola, outros vão dar aquele empurrãozinho, outros vão dar a cama de dormir, outros vão dar a compreensão, outros vão dar as preces, outros vão dar auxílio, outros vão dar apenas a presença. Né? Sim, sofre, né? Cada região tem as suas, né, gente? E é por isso que a gente tem que aprender aí pela empatia, compreender os nossos irmãos. Né? Cada um de nós tem as suas provas. Né?
Mas então, amigos, nós vamos terminar, né? Domingo nós vamos continuar com o nosso estudo do Apocalipse, nós vamos pro capítulo 10, né? Como a gente não gravou, a gente perdeu a gravação do capítulo 9, nós vamos fazer o estudo do capítulo 9 mais pra frente depois. Talvez a gente até repita aí depois do capítulo 10. Vamos ver se a gente consegue voltar a gravar aí, né? Mas a gente vai refazer os estudos que a gente não conseguiu salvar aí, se Deus quiser, tá bom? Vou agradecer a todos aí que estão colaborando com a gente, né? Pedir aí que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Vamos levar o nosso pensamento e lembrar que cada um de nós pode ser instrumento do bem, do amor, da paz. Senhor Jesus, permite que possamos estar junto a Ti e fica conosco, hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, eu agradeço demais, né? Isso aí, nós estamos pedindo inscrição para o nosso canal Amigos do Caminho, né? Para a gente poder fazer live lá, né? Porque lá dá para salvar, né? E quem puder nos ajudar, né, o canal do Amigos do Caminho. Se procurar lá Amigos do Caminho lá no YouTube, lá, né, você vai ver lá os nossos estudos que estão aqui no Instagram. A gente está tentando colocar lá também. Tá bom? O Migo lembrou a gente com muito carinho. Obrigado, meu irmão. Né? Não esqueci do seu estudo, não. Tá? O Migo pediu para a gente fazer um estudo hoje para falar sobre experiência pós-morte, né? Nós vamos poder fazer isso em breve. Se Deus quiser, quem sabe na próxima terça. Só me lembra, tá bom? Gente, muito obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus. Muita paz e muito amor para todos nós.